paisagismo, você pode trabalhar com plantas aromáticas, né? Nós temos as gardênias, que são bem comuns. Você pode ir lá no seu garden center e procurar pelas gardênias, os jasmins. Que tem um cheirinho gostoso. Tem um cheirinho gostoso. Lavandas, né? Então, todas essas e algumas outras ervas aromáticas. Então, quando for fazer um jardim, vale a pena você for lá comprar as plantinhas, procurar e pesquisar, perguntar para algum profissional sobre alguma planta que exale um aroma agradável, plantas aromáticas, né? E o outro sentido seria a audição. A audição, mesmo os bambus, né? Você coloca um pouquinho de bambu. Em caso de residência, o interessante é procurar pela uma bambusa, por exemplo, que é o menor bambuzinho que tem, Bambusa gracilis, de gracinha, né? Pode lembrar desse jeito. Então, por exemplo, os próprios bambus, com o vento, eles têm o farfalhar dos bambus, o barulho que isso produz, é um sentido interessante. Você está lá relaxando com aquele barulhinho, né, gostoso. Até mesmo algum suporte, um suporte feito, aqueles sininhos, né, que você coloca e faz os barulhinhos, que você compra também em casas de jardinagem. Então, até um barulhinho de uma água, né? Você pode colocar uma pequena cascatinha, uma fontezinha, onde vai estar aquela aguinha caindo e fazendo um barulhinho agradável, né? Um som agradável, né? Então, também estamos aguçando a audição. E olfato, já falamos, audição, tem muitas, né? Paladar. Você pode criar uma pequena horta, né? Um herbário, como a gente está chamando hoje em dia herbário, porque você coloca ervas, legumes, verduras, né? E cria seu próprio herbário dentro de casa. Não precisa ser grande, pode ser pequenininho. Você pode comprar pequenos vasos, né? E colocar essas ervas aromáticas perto da sua cozinha, perto da sua churrasqueira e usá-las num dia especial ou no dia a dia, tá? Mesmo pensando no paladar, você tem também as frutíferas, né? Que você pode usar, e hoje você tem vários tipos de frutas que você pode colocar em vasos e deixar dentro de casa. Por exemplo, jabuticaba, acerola, pitanga, limão, laranja, todas essas frutas, elas podem ser utilizadas em vasos dentro de casa. Você planta no vaso, além de decorar. Isso. Vasos, por exemplo, vasos cerâmicos, que são vasos bons porque retém um pouco da umidade, né? Essas plantas gostam bastante de água, tá? Essa é uma dica. Todas as frutíferas gostam bastante de água. Então, pensando no paladar, você comendo algumas frutas, até incentivando pássaros ornamentais, pássaros bonitos, a visitarem as frutas e comerem também. Então, não é só a gente que vai aproveitar, mas essas fauna frutas, também. interessante isso, né, gente? Essas frutas, como você diz, a acerola, jabuticaba, enfim, dentro de casa funciona também? Em vasos? Dentro de casa, em áreas sem sol, não funciona, mas pode ser no quintal da sua casa, né? Funcionam sim. Algumas, essas daí que eu falei, funcionam, né? E também exige um cuidado, você precisa adubar. Os vasos têm que ser maiores, Tem que ser maiores. Se você colocar um vaso pequeno, você vai colocar uma muda pequena. E vai limitar o tamanho, Vai limitar o tamanho. Daí ela vai começar a querer crescer, você vai perceber que vai ficar, o vaso vai ficar pequeno. Daí você pode trocar o vaso, né? Não precisa já colocar um vaso grande e que ocupe muito espaço. Você pode colocar um vaso pequeno e depois mudar o vaso, tá? Tem vasos baratos e bonitos, tem várias coisas que você pode fazer. Mas precisa de sol, isso é uma dica importante, e bastante água. E lógico que adubar pelo menos umas 3 vezes ao ano, no mínimo, né? Porque tem gente que coloca as plantas, faz um jardim bonito e peca pela manutenção, né? Isso não pode esquecer, que as plantas são seres vivos e precisam de carinho, de manutenção. Deixa a planta lá e... Daí o jardim fica feio, daí fala que não gosta de planta, porque morre. Realmente, se não tiver tempo nenhum, é complicado. Precisa dar um carinho, né? Tem que ter uma dedicação Tem que ter uma dedicaçãozinha, né? E agora, com relação... Você estava falando pra gente desses jardins que agora a gente pode fazer dentro de casa, não é? Porque o verde, ele dá uma mudança geral no ambiente, né? Impressionante. As plantas, ela, sei lá, traz uma presença diferente dentro de casa, de verdade. E agora, as pessoas que não têm espaços, né? Moram em apartamentos, enfim, e querem ter plantas, hoje também isso é possível, né, Felipe? Exatamente.
O verde, ele traz um estado de espírito mais calmo, né? Você está cultivando vida dentro do seu ambiente e trazendo a natureza para perto de você. Esses são os nossos objetivos, né? Trazer a natureza. Então, não só as plantas, mas de vez em quando a gente traz a água por meio de fontes, de espelhos d'água. A gente traz fogo de vez em quando, a gente coloca uma praça da fogueira, que a gente pode colocar um fogo um dia de um evento, né? E então todos os elementos da natureza a gente tenta trazer para dentro de casa, porque hoje a vida urbana, essa correria toda afasta bastante o homem da natureza, né? Então a gente tenta resgatar isso e trazer de volta isso daí. Em relação a jardins verticais, é muito interessante quando você não tem espaço, você no chão, né, no seu plano, você pode trabalhar no plano vertical, né? Jardins verticais ou muros ecológicos, né? Que o pessoal fala que está bastante na moda hoje. Tem vários tipos, mas o mais fácil para o caseiro, o mais fácil é trabalhar com vasinhos mesmo, né? Vasos meia cana, né? Meio vaso, né? Que você pode colocar na parede e trabalhar com plantinhas. Também vale a pena prestar atenção na questão de sombra e sol. Tem plantas para sol e tem plantas para sombra. Mas tem jardins verticais para sol e para sombra. É só você comprar os vasinhos, escolher plantas para sol e pendurar na parede esses vasinhos com plantas para sol. E plantas para sombra, colocar na sombra e pendurar na parede vasinhos com plantas de sombra. E tem infinidade de plantas. Então, acho que não precisa ter medo na hora de escolher. É só ir no Garden Center e perguntar, que você vai ver que já está separado sombra e sol. Perguntar e colocar. Quanto mais plantas, mais verde vai ficar o seu jardim, né? Então, imagine uma parede, esse quadro, por exemplo, todas essas modulações, esses módulos, ter 2 vasinhos cada um. Você pode até usar um quadro e colocar, por exemplo, é só usar a imaginação. Então, você vai ter um quadro verde, com vários vasinhos pendurados com plantas, né? E tem outros métodos um pouco mais sofisticados que eu acho que vale a pena. Não sei se vale a pena falar, mas são blocos ecológicos, que são blocos como se fossem tijolos com terra dentro. Então você vai plantar essas plantas dentro desses blocos ecológicos. Ou seja, o muro já é construído dessa forma. O muro já é construído para ser um jardim vertical. Mas é um pouco mais caro, exige um pouco mais de técnica e irrigação automática, né? O jardim vertical exige uma manutenção um pouco mais rigorosa de você estar molhando ali molhando a sua parede, né? O seu jardim. Tá? Aí, no caso, também existem as proteções, né? Com relação às pessoas, às vezes, têm medo de colocar planta, né, na parede e trazer alguma danificação. Hoje, também, no mercado, existem várias placas, enfim, para essa proteção também, né, Felipe? Existe. Esses blocos ecológicos, eles já são prontos para isso, então já estão protegidos, né? Os vasinhos tem que tomar cuidado para não colocar nenhum lugar de circulação, né? Então, escolher bem a parede onde você vai colocar. Também onde bate muito sol, mesmo que a planta for de sol, pode esturricar um pouco a planta, né? Se você não molhar, ela vai secar. Então, colocar numa parede assim que não seja circulação, né? Uma parede que vai ter uma visualização legal. Não adianta você colocar uma parede escondida, né? Você escolhe uma parede bonita na entrada da casa, onde não vai prejudicar e não bate tanto sol, umas 4 horas de sol por dia no máximo. E lá sim você vai estar sempre passando perto dessa parede e curtindo esse trabalho, né? É legal, e vai dar um ambiente novo aí para sua casa, viu? Eu conversei aqui com o Felipe, ele vai estar mais vezes aqui conosco também, dando orientações para a gente com relação a plantas, né? Quem não gosta de planta? Fala a verdade, né? Quero te agradecer por hoje, viu, Felipe? E até a próxima, se Deus quiser. Até mais, obrigado. Tá certo.